Eu me chamo Tainá Medina. Eu tenho 31 anos, eu sou natural do Rio de Janeiro. Eu comecei cinema, na verdade, como atriz. Eu fiz um filme quando eu tinha 15 anos e acabei parando numa chamada e tudo mais. O filme deu muito certo. E eu lembro de gostar muito de set, filmagem, estar num ambiente de set de filmagem. Então, quando foi na faculdade, eu resolvi prestar para rádio e TV na UFRJ e eu comecei a me interessar muito por uma linguagem mais experimental, documentários, com essa ideia de que o doc era um lugar que você fazia perguntas, né? Que você tinha teorias, mas que você não tinha respostas. Então isso me agradava. Fiz o meu primeiro filme em 2019, que foi o Afeto, que foi, na verdade, uma pesquisa de 3 anos sobre arquitetura de gênero, sobre ocupação feminina do espaço público e tudo mais. Ele é um filme muito interessante porque é isso. Ele é experimental no sentido de falar, da falta de palavra para falar sobre ele, no sentido que a gente fala que é experimental, um filme que está experimentando linguagem, né? Mas, de fato, ele é um documentário, ele tem, tipo, 80% imagem de arquivo, né, do filme. Então, a gente entendeu, quando a gente estava fazendo um caminho de festival e de distribuição, né, do filme, para que ele chegasse às pessoas, quais são as possibilidades de distribuição de um curta-metragem, né? Hoje em dia basicamente festival, plataformas que abraçam. Às vezes você consegue colocar numa galeria, às vezes você consegue uma mostra específica. E nesse sentido o Afeto foi muito feliz, porque a gente fez um trajeto de festivais e depois desse ciclo de festivais, a gente conseguiu muitos festivais de videoarte, principalmente lá fora. A gente entrou num circuito meio acadêmico, assim. É um filme que eu co-dirigi, acho que é importante dizer aqui, com a Gabriela Gaia Meirelles, que inclusive seguiu bastante esse trajeto de direção. A gente recebe mensagem até hoje de arquitetos, de pessoas que estão estudando urbanismo. A gente falava muito sobre como a gente queria que tivesse, de fato, essa camada sensorial, né? De o que é ser uma mulher no centro da cidade do Rio de Janeiro. Eu tinha um grupo de teatro que se chamava Teatro de Afeto. A gente foi para Recife para apresentar. Quando eu vi que era um grupo de mulheres falando sobre relacionamento abusivo, falando sobre questões raciais muito pesadas, falando sobre violência doméstica, aí eu falei, cara, acho que é interessante disso ser documentado e talvez também a gente possa começar a pensar quais são as outras mulheres artistas que estão ocupando espaços públicos. E aí começou a conversar com pessoas que a gente sabia que tinham trabalhos que de uma certa maneira ocupavam lugares. A gente entrou em contato com coletivos e tudo mais. Aí foi a Recife, fez um movimento de entender qual era a cena de Recife das artistas, até entender que o nosso filme talvez fosse mais sobre arquitetura, sobre como, na verdade, o espaço influenciava as nossas relações. Cidades, na verdade, elas são grandes monumentos de memória, então a gente escolhe quais histórias que a gente está contando, e aí a gente vai ver a coisa do nome de rua, as coisas das estátuas, e aí a gente começou a se ambientar um pouco mais, cada vez mais, nesse papo de arquitetura e urbanismo, e aí entender que, na verdade, tinham muitas mulheres que tinham sido invisibilizadas ao longo da história, que tinham feito projetos muito relevantes, e aí entender o quão importante a gente olhar para o ambiente que a gente está vivendo, né? Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que a primeira é financiamento, que eu acho que é a questão que todo mundo esbarra, do ainda ter folha, né, para pagar as pessoas, para pagar equipamento, para finalizar, para tirar DCP, para pagar as inscrições em festivais, que muitas vezes são muito caras. Então, eu acho que primeiro tem essa questão financeira mesmo, que eu acho que todo mundo, de fato, enfrenta e é problemático sendo independente. E eu acho que a segunda foi, de fato, achar esse recorte, porque a gente tinha um assunto muito vasto, a gente tinha muitas coisas que a gente queria falar, mas a gente entendeu que a gente ia falar isso em debate, que ia ser um filme que ele ia continuar nos debates. Então a gente se interessava muito por festivais que queriam depois debater o filme. Tem a cara de pau de acessar pessoas que você acha inacessíveis. Cara, tem um bom projeto. Primeiro, escreve um bom projeto, saiba defender muito bem a sua ideia, mostre o porquê da pessoa estar naquele projeto e vai atrás das pessoas, assim, tenha muita cara de pau, porque às vezes também as pessoas já estão super inseridas no mercado e tudo que elas querem é a vida de fazer um filme
um filme novo, com vontade. Então, eu acho que essa talvez seja uma das coisas que eu mais aprendi. E eu acho que também confiar nos processos dos filmes. Tipo, eu acho que também eu vejo uma galera que fica meio ansiosa pra que os filmes saiam logo, assim. E eu acho que tem alguns filmes que eles têm o tempo deles. Alguns vão ser super rápidos. E aí você tem que ter uma escuta de não procrastinar, né, pra que o filme saia. Mas tem uns que talvez demorem mais. Se não tem dinheiro, tenha paciência. Acho que primeiro de tudo ele me trouxe pessoas, que pra mim é uma das coisas mais importantes em cinema de uma maneira geral, assim. É uma das coisas que dá fôlego. É você olhar pro lado e ver o corre da outra pessoa e se alimentar desse corre, e vocês irem se ajudando e irem aprofundando as questões. Então eu acho que essa é a primeira coisa. A segunda é que eu descobri que eu gostava de dirigir e a minha maneira de dirigir. Então, assim, agora, por exemplo, eu tô nesse momento de retomar isso, mas eu tenho muita consciência de como eu quero dirigir isso. Então, eu acho que teve também esse ganho, foi muito importante. Depois do filme, eu fiquei muito mais atriz. E é difícil conciliar muitas coisas, né? Então, assim, eu peguei muitos projetos de streaming, principalmente, como atriz, filmes e tal, coisas maiores. E aí, agora, recentemente, eu tô com esse desejo muito grande mesmo de direção de arte. Então, agora, nesse momento, eu já assinei algumas direções de arte. Vou assinar minha primeira cenografia para teatro. Então, assim, tô aprendendo muito, na verdade. E é isso, vambora, vamos fazer cinema pra caramba. Beijo!